Você já se perguntou quem foram as primeiras pessoas a ir até a Lua? Você provavelmente pensou no Neil Armstrong e Buzz Aldrin, os famosos astronautas da missão Apollo 11. Mas você sabia que há outro astronauta que não é tão conhecido assim, mas que desempenhou um papel único na missão? Bom, agora ele apareceu para compartilhar alguns segredos intrigantes sobre a missão Apollo 11 à Lua. Quem é esse astronauta e quais eventos arrepiantes aconteceram em sua jornada até o lado escuro da Lua? Junte-se a nós enquanto exploramos as misteriosas revelações que estão por vir. Nos registros históricos, a voz do comandante Neil Armstrong ressoou enquanto ele colocava o pé na superfície da Lua, tendo ao seu lado o astronauta Buzz Aldrin. No entanto, nas sombras estava o astronauta Michael Collins, frequentemente ignorado, mas crucial. Collins, o terceiro astronauta da Apollo 11, estava no controle do módulo de comando na órbita da Lua, uma parte vital para o sucesso da missão. Lá em 1962, os Estados Unidos lançaram o programa Apollo com um objetivo cativante, que era realizar a meta nacional planejada pelo presidente John Kennedy em 25 de maio de 1961. Esse objetivo audacioso não era nada menos do que pousar humanos na Lua e garantir seu retorno seguro à Terra. O projeto Apollo, dirigido pela NASA, englobou uma sequência de etapas minuciosamente planejadas. Essas fases abrangeram desde voos suborbitais e orbitais, até manobras de acoplamento, simulações de órbita lunar e pouso, além de atividades extraveiculares. O auge do programa Apollo foi a marcante missão Apollo 11, que decolou em 16 de julho de 1969. O lançamento ocorreu no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, Estados Unidos. E a espaçonave era composta por 3 elementos principais. Primeiramente, o foguete Saturn V, uma nave colossal, gerou o impulso necessário para propelir a espaçonave Apollo além da atmosfera terrestre e para o espaço. O segundo, que é o módulo de comando chamado de Columbia, serviu como alojamento, centro de controle e veículo de reentrada para os 3 astronautas. Collins foi quem pilotou o módulo de comando, que permaneceu firme em sua órbita ao redor da Lua. E por último, o módulo lunar chamado de Eagle foi projetado para se separar do módulo de comando e levar Armstrong e Aldrin até a superfície lunar. Enquanto isso, Collins manteve sua posição dentro do módulo de comando, o Columbia, completamente sozinho. E naquele dia inesquecível, 20 de julho de 1969, o Eagle pousou suavemente na paisagem lunar, capturando a atenção de milhões ao redor do mundo. Nesse dia, o mundo assistiu Neil Armstrong se tornar o primeiro humano a pisar na Lua, uma marca única seguida por Buzz Aldrin. Ao longo de 2 horas e meia, eles realizaram experimentos, coletaram amostras e imortalizaram sua presença por meio de fotografias. Este foi um capítulo icônico na história da humanidade. Após passarem um total de 21 horas na superfície lunar, o módulo lunar decolou e se reuniu ao módulo de comando. Em seguida, os astronautas embarcaram em sua jornada de volta, com o módulo de comando reentrando na atmosfera terrestre e pousando em segurança no Oceano Pacífico em 24 de julho de 1969. A missão bem-sucedida da Apollo 11 é um marco notável na exploração do espaço por seres humanos. Os nomes dos astronautas são lembrados até hoje por essa conquista incrível. Agora vamos voltar nossa atenção para o pouco lembrado Michael Collins, um homem de muitos méritos, cuja jornada abrange uma carreira distinta que se estende por papéis como piloto, piloto de testes, astronauta e general. Nascido em 1930 em Roma, na Itália, Collins veio de uma família com raízes militares. Seu caminho educacional o levou à escola St. Albans, em Washington, onde suas paixões pela aviação e astronomia afloraram. Após se formar na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point em 1952, Collins traçou seu caminho na Força Aérea, eventualmente assumindo o papel de piloto de caça e participando ativamente de missões durante a Guerra da Coreia. Ao fazer a transição para o mundo dos testes de pilotagem, Collins aprimorou suas habilidades na Escola de Pilotos de Teste da Força Aérea, na Base Aérea de Edwards, na Califórnia. Suas tarefas incluíam testar uma variedade de aeronaves, de caças a bombardeiros, solidificando sua habilidade no domínio da aviação. Em 1963, a trajetória da vida de Collins passou por uma grande mudança quando ele foi escolhido pela NASA como membro do 3º grupo de astronautas, ao lado de seu futuro companheiro de equipe na Apollo 11, Buzz Aldrin. Seu treinamento rigoroso abrangeu os programas Gemini e Apollo,
plataformas projetadas para concretizar os objetivos de voos orbitais tripulados e o eventual pouso lunar. Collins fez sua primeira viagem espacial em 1966, desempenhando o papel de piloto na Gemini 10, ao lado de John Young. Essa missão envolveu manobras de encontro e 2 caminhadas espaciais realizadas com maestria por Collins. Sua carreira teve uma reviravolta quando ele foi escalado como piloto reserva do módulo de comando para a Apollo 8. No entanto, uma cirurgia para um problema na sua coluna temporariamente interrompeu seus planos, exigindo um período de recuperação. Esse contratempo reformulou seu destino, redirecionando-o para Apollo 11. Foi nesse momento que Collins assumiu o papel de piloto do módulo de comando, enquanto seus colegas Neil Armstrong e Buzz Aldrin executaram sua lendária descida lunar. Portanto, como astronauta cujas contribuições foram predominantemente nos bastidores, qual era exatamente o papel de Collins durante a missão Apollo 11? Como piloto do módulo de comando, seu papel era gerenciar e manter o módulo Columbia, atuando como a nave-mãe para o módulo lunar. Enquanto Armstrong e Aldrin embarcavam em sua histórica exploração lunar, Collins permanecia em órbita lunar, controlando o módulo de comando. Seu papel na missão era fundamental. Para começar, Collins supervisionava o procedimento de desacoplamento, um momento crucial em que o módulo lunar, carregando Armstrong e Aldrin, se separava do módulo de comando Columbia. Qualquer erro aqui poderia ter consequências graves, colocando em risco tanto a segurança da tripulação quanto o sucesso da missão. Uma vez que o módulo lunar partia para a superfície da Lua, Collins estava sozinho no Columbia, muitas vezes descrita como uma fase de isolamento, mas raramente tranquila. Suas responsabilidades eram grandes: monitorar sistemas, manter contato com o controle da missão e se preparar para os iminentes encontros e manobras de acoplamento com o módulo lunar após sua partida lunar. As partes mais complicadas e exigentes eram o segmento de encontro e o acoplamento. Collins precisava calcular e executar uma sequência de manobras muito complicadas. Um erro de cálculo poderia ter deixado Armstrong e Aldrin em órbita lunar para sempre. Enquanto o Columbia orbitava a Lua, Collins documentava sua superfície, fornecendo dados inestimáveis para a compreensão científica. No meio de suas obrigações técnicas estava um aspecto muitas vezes ignorado. Ele carregava um grande fardo psicológico. Ele servia como o pivô da missão, o elo entre a Terra e os exploradores lunares. Sua posição única de responsabilidade significava que ele teria que retornar sozinho caso algo desse errado na superfície lunar. No entanto, Collins cumpriu suas obrigações com uma tranquilidade notável. Calmo e focado, ele manteve uma linha aberta com o controle da missão, cumprindo metodicamente suas tarefas. Os esforços de Collins contribuíram para a injeção translunar, uma manobra crítica para deixar a órbita lunar e retornar para casa. Apesar de tudo isso, Michael Collins é frequentemente mencionado apenas como o piloto do Columbia. Mas como foi sua experiência e como ela o influenciou? Enquanto o módulo lunar com Neil Armstrong e Buzz Aldrin descia em direção à superfície da Lua, Collins permanecia dentro do módulo de comando. Seu tempo em órbita lunar ultrapassou 21 horas, com aproximadamente 48 minutos de cada órbita, imersos em um silêncio de rádio no lado escuro da Lua. Neste momento em particular, ele é lembrado como o homem mais solitário da história. Porém, Collins percebeu essa fase como um momento de tranquilidade e solitude, em vez de isolamento. Você pode estar curioso sobre o motivo pelo qual Collins experimentou esse apagão de rádio de 48 minutos durante cada órbita lunar. A razão principal por trás desse apagão foi a capacidade da Lua de obstruir os sinais de rádio. As ondas de rádio são uma forma de radiação eletromagnética que pode viajar pelo espaço, mas também podem ser bloqueadas ou absorvidas por objetos sólidos, como planetas e luas. Isso torna a comunicação nessa região um desafio. Para colocar isso em perspectiva, há vários fatores que contribuem para as complexidades de explorar o lado escuro da Lua, mas 3 delas se destacam. A primeira gira em torno da ausência de comunicação direta com a Terra. As ondas de rádio, essenciais para transmitir dados e comandos entre espaçonaves e estações terrestres, têm dificuldade em penetrar o núcleo sólido da Lua. Consequentemente, qualquer nave ou rover no lado escuro fica sem contato com a Terra por metade de sua órbita, equivalente a 48 minutos, uma situação que Collins enfrentou. Isso requer um satélite de retransmissão para a comunicação.
aumentando as complexidades e os custos operacionais. Além disso, qualquer rover no lado escuro deve operar autonomamente, sem intervenção humana. O segundo fator diz respeito à paisagem acidentada e ao ambiente exigente no lado distante, com uma crosta mais densa, elevações mais altas, crateras maiores e atividade vulcânica reduzida em comparação com o lado próximo. O lado escuro da Lua também apresenta menos mares, aquelas planícies escuras, cobertas de lava predominantes no lado próximo. Embora as razões para essas distinções permaneçam parcialmente sem explicação, elas podem estar ligadas à história inicial da Lua e à sua assimetria peculiar. Além disso, as mudanças extremas de temperatura no lado escuro também são um problema. Elas variam de aproximadamente menos 173 graus Celsius durante a noite e 127 graus Celsius durante o dia. Essas variações apresentam desafios de navegação, pouso e sobrevivência para espaçonaves e rovers nesse quadrante lunar. O terceiro aspecto destaca a compreensão limitada e os dados relacionados ao lado escuro. Em 1959, as imagens granuladas da sonda soviética Luna 3 forneceram os primeiros vislumbres dessa região obscura. Desde então, apenas algumas missões, como o orbitador de reconhecimento lunar da NASA, o Chang'e 4 da China e o Chandrayaan-2 da Índia, orbitaram ou pousaram no lado escuro. Em contraste com o lado próximo amplamente mapeado e amostrado, incluindo 6 pousos da Apollo, o lado escuro permanece envolto em territórios e mistérios desconhecidos. No entanto, apesar desses desafios, os pesquisadores persistem em sua exploração do lado escuro devido aos benefícios e incentivos associados. Entre essas vantagens está o potencial para obter dados sobre a origem, evolução, estrutura interna e composição da Lua, um local repleto de histórias não contadas que imploram por exploração. Agora, voltando nosso foco para Collins, enquanto ele fazia sua órbita atrás da Lua, ele entrou em uma zona sem transmissores e receptores conectados à Terra, o que o deixou incapaz de conversar com o controle da missão ou qualquer pessoa da Terra. Essa configuração era única para Collins, marcando-o como o primeiro humano a fazer uma viagem sozinho para o lado escuro da Lua. Uma cena bem diferente ocorreu quando a tripulação da Apollo 8 andou pelo lado escuro em 1968, mas eles estavam todos a bordo da mesma espaçonave. Lembre-se também de que o módulo lunar Eagle da Apollo 11 pousou na face mais próxima da Lua, mantendo sempre seu olhar na Terra e mantendo contato de rádio contínuo. Mas Collins teve que esperar até que conseguisse surgir de trás da Lua para retomar o contato com seus colegas de tripulação e com a Terra, devido ao fato de que o lado escuro da Lua não transmite sinais de rádio. Isso significa que ele estava livre de qualquer interferência de frequência de rádio gerada pela atividade humana na Terra, como transmissões de TV e rádio, sinais de comunicação ou outras formas de ruído eletromagnético. Isto o torna um local ideal para a radioastronomia, pois pode detectar sinais fracos do Sol ou de outros lugares que, de outra forma, seriam abafados pelas frequências da Terra. No entanto, a experiência de Collins não foi de isolamento ou tédio, muito pelo contrário. No meio dessa solidão lunar, ele apreciava a visão da Terra e da Lua, mergulhando em atividades focadas enquanto mantinha seu humor e curiosidade. Em suas próprias palavras, Collins relatou a ausência de solidão. Orbitando a Lua, Collins teve acesso a uma visão que poucos testemunham. O lado escuro da Lua, uma paisagem áspera e cheia de crateras, oculta da vista da Terra. Conforme ele fazia sua órbita, o surgimento da Terra no horizonte lunar, apelidado de nascer da Terra, foi de tirar o fôlego. Essa perspectiva singular despertou sentimentos de conexão e humildade, uma realização de que a Terra era apenas um minúsculo ponto azul na vastidão cósmica. Essa perspectiva, conhecida como o efeito perspectiva, mudou profundamente a visão de Collins, transformando sua percepção sobre a importância da Terra no universo. Essa experiência o levou a lidar com questões profundas, reformulando sua visão de mundo. Em sua autobiografia, O Fogo Sagrado, A Jornada de um Astronauta, Collins refletiu sobre o significado do universo e nosso lugar dentro dele. Sua jornada fortaleceu sua crença em um universo intencional e ordenado, fomentando uma perspectiva espiritual. No entanto, ser o homem mais solitário não era um fardo para Collins, pelo contrário, era uma honra. Essa experiência influenciou seus valores, direcionando-o para a defesa do meio ambiente.
Após sua passagem pela NASA, ele conseguiu a permissão do presidente Nixon para se tornar o diretor do Museu Nacional do Ar e Espaço, onde defendeu a conservação da Terra, esforçando-se para despertar a responsabilidade da humanidade para com o nosso planeta. O tempo de Collins em solidão lunar atestou sua coragem e resiliência. Seu foco inabalável em meio à responsabilidade e ao risco testemunhou seu caráter. No entanto, em meio às suas horas sozinho, um segredo aterrorizante assolava Collins. O pavor de um cenário aterrorizante que poderia estragar a missão para sempre e pesar sobre sua alma. Este era o medo assustador de que Armstrong e Aldrin pudessem não retornar da superfície lunar. Enquanto inúmeras pessoas ao redor do mundo comemoravam o pouso na Lua, Collins já estava envolvido no próximo desafio, a partida do módulo lunar da superfície da Lua. À medida que ele iniciava o encontro com o módulo de comando, o sucesso da missão e as vidas de Armstrong e Aldrin dependiam do funcionamento preciso do motor de ascensão do módulo lunar. Ao contrário de outros sistemas cruciais a bordo da Apollo 11, não havia um motor reserva para ele. Ele deveria operar sem falhas, ou seus companheiros poderiam ficar presos na Lua para sempre. Collins confidenciou sua apreensão a um grupo seleto antes da missão, rotulando-o de seu terror secreto. Cuidadosamente, ele vasculhou protocolos de encontro e dos sistemas, executando simulações mentais de quais ações ele poderia precisar tomar caso o plano desse errado. A gravidade desse medo pressionou fortemente. Collins reconheceu que, em caso de catástrofe, seria convocado para retornar à Terra sozinho, e isso o aterrorizava. Ele carregaria a memória de seus colegas presos, suas aspirações lunares se transformando em isolamento lunar eterno. Esse temor aumentou com a realização de que ele carregaria a responsabilidade de divulgar esse fracasso trágico para o mundo, a tarefa de enfrentar as famílias de Armstrong e Aldrin, transmitindo as notícias devastadoras e, posteriormente, divulgando-as aos inúmeros apoiadores que haviam aplaudido os audaciosos astronautas. Tudo isso estava sobre seus ombros. No entanto, apesar da magnitude desse terror, Collins não paralisou. Em vez disso, ele o canalizou para suas obrigações, empregando precisão, dedicação e tenacidade para garantir o triunfo da missão. Assim, em vez de prejudicá-lo, seu medo funcionou como uma força maior. Em meio ao seu tormento secreto, Collins manteve profissionalismo e determinação, visíveis em suas ações na missão, abordagem meticulosa e prontidão para qualquer contingência. Enquanto lutava contra seus demônios internos, Collins projetava uma aura de confiança e serenidade. Seu comportamento sereno oferecia tranquilidade à equipe, ao controle da missão e aos colegas astronautas. À medida que a história se desenrola, o cenário tão temido nunca se concretizou. O motor de ascensão do módulo lunar funcionou perfeitamente, facilitando o retorno seguro de seus colegas e o encontro impecável com Collins no módulo de comando. Assim, a missão Apollo 11 ressoou como um sucesso triunfante. Contudo, a sombra do temor oculto de Collins confere uma dimensão delicada a esse episódio histórico. Este medo oculto mostra o aspecto humano da exploração espacial, sublinhando as batalhas emocionais e psicológicas travadas pelos astronautas, fora dos holofotes, os demônios pessoais enfrentados enquanto saltam em nome da humanidade. Sem dúvida, o terror secreto de Michael Collins é parte integrante da sua narrativa da Apollo 11. Esse medo impulsionou suas preparações meticulosas e com postura, revelando as complexas batalhas emocionais enfrentadas pelos astronautas em suas vidas pessoais, destacando sua dedicação à busca monumental da exploração espacial. Agora queremos saber: você é daqueles que não acredita que os humanos já tenham pisado na Lua? Ou você tem certeza que isso já aconteceu e com certeza vai acontecer novamente em breve? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.